Mário Liverani, em Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia, apresenta o período intermediário entre a queda da terceira dinastia de Ur, por volta de 2000 antes da Era Comum, e a ascensão de Hammurabi, século XVIII antes da Era Comum, como uma fase de fragmentação política e intensa rivalidade entre cidades-estado mesopotâmicas, como Izin e Larsa. Segundo Liverani, a dissolução do Império de Ur levou à emergência de diversas entidades políticas independentes, cada uma buscando estabelecer sua própria hegemonia. Izin inicialmente assumiu um papel preponderante, apresentando-se como herdeira do legado de Ur e promovendo uma continuidade das tradições administrativas e culturais sumérias. No entanto, Larsa logo se tornou sua principal rival, especialmente sob o governo de reis expansionistas como Rim-Sin. Liverani enfatiza que esse período não foi apenas de instabilidade política, mas também de importantes transformações sociais e econômicas. Ele observa o crescimento do papel das elites locais, a diversificação de atividades econômicas e mudanças nos sistemas de governança, com maior descentralização do poder em comparação ao modelo altamente centralizado de Ur. Além disso, destaca o envolvimento de potências externas, como os amoritas, que desempenharam um papel fundamental na dinâmica política da época. Por fim, Liverani argumenta que esse período preparou o terreno para a ascensão da Babilônia sob Hammurabi, que soube aproveitar a fragmentação política para consolidar seu domínio sobre a região. Assim, ele vê essa fase como uma transição essencial entre o modelo imperial de Ur e a futura hegemonia babilônica. O controle exercido por Izin no período intermediário que se seguiu à queda da terceira dinastia de Ur foi um esforço consciente para reivindicar a sucessão do império colapsado, tanto do ponto de vista político quanto ideológico. Mário Liverani, em Antigo Oriente, enfatiza que Izin tentou apresentar-se como a legítima herdeira das tradições sumérias, utilizando-se de mecanismos institucionais e simbólicos para reforçar essa posição. Os reis de Izin, começando com Ishbi-Erra, cerca de 2017 antes da Era Comum, adotaram uma política de continuidade administrativa e cultural. Eles mantiveram muitas das práticas burocráticas de Ur, incluindo a organização centralizada da economia e a promoção de obras públicas, como canais e templos. Além disso, Izin se apropriou do título de Rei de Sumer e Akkad, uma estratégia para legitimar sua autoridade sobre toda a Mesopotâmia meridional, mesmo que na prática seu domínio fosse mais restrito. Outro aspecto importante foi o papel do culto religioso. Os governantes de Izin reforçaram seu poder por meio do controle de importantes centros religiosos, especialmente o Templo de Nippur, que continuava a ser um local sagrado crucial para a legitimação política. Como destaca Liverani, a conexão com Nippur era essencial para que um governante fosse reconhecido como governante legítimo da Baixa Mesopotâmia. Autores como Piotr Michałowski e William Hallow complementam essa visão ao apontar que a administração de Izin se apoiava em uma estrutura descentralizada, em que os governantes locais mantinham certa autonomia, desde que reconhecessem a soberania de Izin. No entanto, essa descentralização também abriu espaço para disputas internas e para a ascensão de Larsa como rival. A economia de Izin seguiu um modelo baseado na redistribuição, herdado de Ur, mas com um papel mais significativo das elites locais e de redes mercantis privadas. O envolvimento de tribos amoritas também foi um fator marcante. Enquanto algumas foram integradas à estrutura política da cidade, outras atuaram como forças desestabilizadoras. Por volta do século XIX, antes da Era Comum, Izin começou a perder terreno para Larsa, que, sob o governo de Gungunum e seus sucessores, conseguiu expandir sua influência e conquistar cidades estratégicas, incluindo Ur. Esse enfraquecimento levou à derrocada definitiva de Izin como potência regional, culminando em sua submissão à Babilônia durante o reinado de Hammurabi. Em resumo, Izin exerceu um controle baseado na continuidade simbólica de Ur, na centralidade religiosa de Nippur e em uma administração descentralizada, mas seu domínio foi progressivamente erodido pela ascensão de Larsa e pela reconfiguração política da Mesopotâmia. O controle exercido por Larsa no período intermediário da Mesopotâmia, séculos 20 a 18 antes da Era Comum, foi marcado por um modelo de expansão territorial agressivo, forte dinamismo econômico e uma administração mais flexível do que a de Izin.
Mário Liverani, em Antigo Oriente, descreve Larsa como um poder emergente que, ao contrário de Isin, não se preocupou tanto em reivindicar a herança direta da terceira dinastia de Ur, mas sim em consolidar sua própria hegemonia na região, por meio da força militar, controle estratégico das cidades e uma economia baseada na intensificação das redes comerciais. Expansão territorial e militar. Larsa inicialmente era uma cidade-estado menor no sul da Mesopotâmia, mas a partir do reinado de Gungunum, cerca de 1932 a 906 antes da Era Comum, passou a adotar uma política expansionista agressiva. Gungunum conquistou a cidade de Ur, um dos principais centros da Baixa Mesopotâmia, e com isso ganhou acesso direto às rotas comerciais do Golfo Pérsico. Essa conquista não apenas enfraqueceu Isin, como também consolidou Larsa como um dos principais poderes da região. Nos anos seguintes, os reis de Larsa continuaram sua política de conquista e diplomacia, submetendo cidades menores e estabelecendo alianças estratégicas com tribos amoritas e elamitas. Esse expansionismo culminou no governo de Rim-Sin I, 1822-1763 antes da Era Comum, que chegou a dominar grande parte da Mesopotâmia meridional antes de ser derrotado por Hammurabi da Babilônia. Administração e governo. Diferentemente de Isin, que se baseava fortemente na continuidade das tradições de Ur, Larsa adotou um modelo administrativo mais pragmático. Liverani enfatiza que Larsa permitia uma maior autonomia para governantes locais, o que facilitava a integração de territórios conquistados. Os governadores das cidades submetidas mantinham uma parte significativa da autoridade local, desde que reconhecessem a soberania do rei de Larsa e contribuíssem com tributos e contingentes militares. O modelo de administração de Larsa também se destacou por uma forte ênfase na irrigação e no desenvolvimento agrícola. Como apontam estudiosos como Piotr Michalowski e Mark van der Meerop, os reis de Larsa investiram pesadamente na manutenção e ampliação dos canais de irrigação, essenciais para a produção agrícola e o controle populacional. Esses investimentos não eram apenas uma necessidade econômica, mas também um meio de legitimação política, já que o rei era visto como responsável pela prosperidade das terras férteis. Economia e comércio. A economia de Larsa era baseada na exploração intensiva da agricultura, no comércio de longa distância e no uso estratégico do trabalho servil. Os templos desempenhavam um papel fundamental na organização econômica, controlando grandes extensões de terras e servindo como centros de redistribuição de recursos. No entanto, Liverani e outros historiadores apontam que a economia de Larsa se diferenciava da de Isin e Ur por ser mais aberta à participação de mercadores e elites privadas. A posse de Ur foi especialmente benéfica para Larsa, pois garantiu o acesso às rotas comerciais do Golfo Pérsico, permitindo o comércio de bens, como cobre, estanho e pedras semipreciosas vindas do Irã e do Vale do Indo. Isso fortaleceu a economia da cidade e financiou sua expansão militar. Política religiosa e legitimação. Embora Larsa tivesse um forte componente militar e econômico, sua legitimação política também se baseava na religião. Os reis de Larsa incentivaram o culto ao deus Sol Shamash, cujo principal templo estava localizado na própria cidade de Larsa. Ao se apresentarem como escolhidos de Shamash, os governantes consolidaram sua autoridade não apenas no plano político, mas também no espiritual. Além disso, o governo de Rim-Sin primeiro promoveu a restauração de templos em diversas cidades submetidas, buscando reforçar sua imagem como um rei justo e devoto, semelhante ao que os reis de Isin faziam com Nippur. Declínio e conquista pela Babilônia. Apesar de seu sucesso territorial e econômico, Larsa começou a enfrentar dificuldades no final do reinado de Rim-Sin I. A centralização excessiva do poder, combinada com a resistência de algumas cidades e a ascensão da Babilônia sob Hammurabi, minaram a estabilidade do reino. Em 1763, antes da Era Comum, Hammurabi conquistou Larsa, encerrando sua hegemonia e incorporando seus territórios ao nascente Império Babilônico. O controle exercido por Larsa se baseou em uma combinação de expansão militar, pragmatismo administrativo, desenvolvimento agrícola e fortalecimento econômico por meio do comércio. Diferente de Isin, que tentou se apresentar como a sucessora legítima de Ur, Larsa apostou mais na força e na prosperidade econômica para consolidar sua posição. No entanto, sua estrutura descentralizada e dependência de alianças locais acabaram por torná-la vulnerável à expansão da Babilônia,
que acabou absorvendo seu território. Os arquivos de Mari, descobertos nas escavações do Palácio Real da cidade, atual Síria, fornecem informações fundamentais sobre o período intermediário mesopotâmico, especialmente sobre as relações políticas, econômicas e militares entre os diversos reinos da época. Esses documentos, escritos em tábuas cuneiformes, cobrem o período entre os séculos 19 e 18 antes da Era Comum, quando Mari era um importante centro comercial e diplomático. Eles esclarecem, em particular, o funcionamento das rivalidades entre cidades como Izin, Larsa, Babilônia e outras potências regionais. Relações internacionais e alianças. Os arquivos de Mari revelam um mundo político fragmentado, onde reinos como Izin e Larsa não exerciam domínio absoluto, mas competiam constantemente por influência. Eles mostram que as relações entre os governantes eram altamente dinâmicas, com alianças sendo feitas e desfeitas rapidamente. Além disso, revelam a presença ativa de povos amoritas, que frequentemente atuavam como mercenários, aliados ou mesmo conquistadores dessas cidades-estado. Hammurabi, por exemplo, aparece nos arquivos como um líder envolvido em negociações diplomáticas, espionagem e guerra estratégica. O rei Zimri-Lin de Mari manteve correspondência com diversos governantes da região, incluindo Rim-Sin I de Larsa, indicando que essas cidades-estado estavam conectadas por redes diplomáticas complexas. 2. Estruturas administrativas e econômicas. Os documentos mostram como funcionavam as economias das cidades-estado nesse período. Larsa e Izin são descritas como sociedades baseadas em uma economia mista, que combinava um setor redistributivo controlado pelo palácio e pelos templos, com uma crescente passão de mercadores privados. Os textos de Mari reforçam a importância do comércio de longa distância, especialmente a troca de metais, tecidos e alimentos entre as cidades do Eufrates e o Levante. 3. Uso da guerra e da propaganda. A correspondência diplomática de Mari também mostra a importância da guerra como ferramenta política. Reis como Rim-Sin, primeiro de Larsa, aparecem nos registros tentando expandir seu território por meio de campanhas militares e alianças estratégicas. O uso da propaganda para justificar guerras também é evidente nos documentos. Por exemplo, reis frequentemente alegavam que suas campanhas eram uma forma de restaurar a justiça ou punir rivais considerados injustos. 4. O papel dos amoritas. Os textos de Mari reforçam a ideia de que os amoritas desempenharam um papel central nesse período. Eles aparecem tanto como chefes tribais independentes quanto como generais e administradores dentro dos reinos estabelecidos. Isso confirma a visão de historiadores como Liverani e Van de Mierope de que a ascensão de grupos amoritas foi um dos fatores de mudança na estrutura política mesopotâmica. Conclusão. Os arquivos de Mari esclarecem que esse período intermediário não foi apenas uma fase de fragmentação, mas também um momento de intensa diplomacia, guerra e reconfiguração política. Eles ajudam a entender como Izin, Larsa e Babilônia competiam pelo poder, mostrando que essa disputa envolvia tanto a força militar quanto estratégias diplomáticas e comerciais. A Lista Real Suméria é um documento fundamental para entender a sucessão política da Mesopotâmia e a visão que os próprios reis tinham sobre a legitimidade do poder. Esse texto, registrado em tabuletas cuneiformes, enumera dinastias e governantes desde os tempos míticos até o período histórico, apresentando a realeza como um dom divino que passava de cidade para cidade. Para o período intermediário entre a queda da terceira dinastia de Ur, cerca de 2000 antes da Era Comum, e a ascensão de Hammurabi da Babilônia, século 18 antes da Era Comum, a Lista Real Suméria esclarece alguns aspectos importantes. 1. A fragmentação política. A lista confirma que, após o colapso da terceira dinastia de Ur, a hegemonia suméria foi substituída por um sistema mais fragmentado. Ela menciona a passagem da realeza para Izin, destacando o papel dessa cidade como sucessora legítima de Ur no início do período. No entanto, a ascensão de Larsa não é claramente reconhecida no documento, sugerindo que os reis de Izin tentaram monopolizar a narrativa de legitimidade, ocultando ou minimizando seus rivais. Now 2. A disputa entre Izin e Larsa.
Embora a lista registre os reis de Isin como detentores da realeza legítima, sabemos por outras fontes que Larsa cresceu em importância e chegou a dominar Ur. Isso indica que a lista real suméria foi escrita de uma perspectiva parcial, possivelmente para reforçar a autoridade de Isin sobre os demais estados fragmentados. 3. O papel dos Amoritas. A lista ainda segue um padrão tradicional, enfatizando cidades sumérias, mas sabemos que nesse período o cenário político estava mudando com a presença crescente dos Amoritas. A ausência explícita de referências aos governantes amoritas na lista sugere que os autores do documento viam esses novos governantes como ilegítimos ou não dignos de serem incluídos na tradição suméria. No entanto, a ascensão de dinastias em Amorita como na Babilônia mostra que a lista não refletia completamente a realidade política da época. A ideia de continuidade política. A lista real suméria tenta apresentar a história como uma sequência ordenada de reinos legítimos, mas na prática esse período foi muito mais caótico e competitivo do que a lista sugere. A ausência de reconhecimento de certos reinos ou de períodos de conflito demonstra que o documento era mais uma peça de propaganda política do que um registro neutro da sucessão dos reis. Conclusão: a lista real suméria esclarece que a realeza era vista como um elemento central de legitimidade política na Mesopotâmia e que Izin tentou se apresentar como herdeira natural da terceira dinastia de Ur. No entanto, sabemos por outras fontes, como os arquivos de Mari, que a realidade política era muito mais fragmentada, com Larsa, Babilônia e outras potências disputando o controle da região. A lista é, portanto, uma fonte valiosa, mas deve ser lida com cautela, levando em conta seu caráter ideológico. O período intermediário entre a queda da terceira dinastia de Ur, a cerca de 2000 antes da Era Comum, e a ascensão de Hammurabi da Babilônia, século XVIII antes da Era Comum, foi marcado por grandes transformações no comércio da Mesopotâmia. A fragmentação política levou ao enfraquecimento do controle centralizado exercido por Ur e à ascensão de redes comerciais mais flexíveis e dinâmicas, nas quais cidades como Izin, Larsa e Babilônia desempenharam papéis fundamentais. O comércio e a fragmentação política. Com a queda de Ur, as cidades-estado que surgiram passaram a disputar não apenas território, mas também o controle das principais rotas comerciais. Diferente do período anterior, em que um único império controlava vastas áreas, agora as rotas comerciais eram disputadas por diferentes centros de poder, o que gerava instabilidade, mas também oportunidades para mercadores independentes e grupos nômades, como os Amoritas. Larsa, por exemplo, ganhou grande importância comercial ao conquistar Ur, garantindo acesso ao Golfo Pérsico, essencial para a importação de metais como cobre e estanho, vindos de regiões como Magan, Oman e Dilmun. Já Izin, embora sem uma posição estratégica tão vantajosa, manteve uma economia baseada na redistribuição de bens agrícolas e na produção de têxteis. 2. Principais mercadorias e rotas comerciais. A Mesopotâmia era uma região com poucos recursos naturais próprios, o que tornava o comércio essencial. Entre os produtos mais importantes nesse período estavam metais, cobre do Golfo Pérsico, magan e estanho do Irã e da Anatólia, essenciais para a produção de bronze. Madeira, cedro do Levante, especialmente do Líbano, usado na construção de templos e barcos. Pedras preciosas e semi-preciosas, lápis-lazuli do Afeganistão e cornalina do Vale do Indo. Têxteis e cereais, produtos da própria Mesopotâmia, que eram trocados por matérias-primas raras. Óleos e resinas, usados em rituais religiosos e perfumaria, importados da Anatólia e da Síria. As cidades-estado mesopotâmicas estavam conectadas a grandes redes comerciais, com importantes rotas que ligavam o Golfo Pérsico, Larsa, Ur e Dilmun, a Síria e o Levante, Ebla, Mari e Ugarit, a Anatólia, Hattusa, Purushanda e as colônias assírias, o Vale do Indo, Harappa e Mohenjo-Daro. 3. O papel dos amoritas e das redes mercantis. Os amoritas, que eram inicialmente grupos seminômades, passaram a desempenhar um papel central no comércio, atuando como mercadores, intermediários e até mesmo fundando dinastias, como a de Babilônia. Muitos deles se tornaram governadores locais e administradores comerciais, ajudando a integrar a economia mesopotâmica com outras regiões. Os arquivos de Mari
mostram que caravanas de burros eram amplamente usadas para transportar mercadorias entre cidades mesopotâmicas e centros comerciais mais distantes, como as colônias assírias na Anatólia. Esse modelo de transporte terrestre contrastava com o uso de barcos nas rotas do Golfo Pérsico. 4. Mudanças no modelo econômico. Se no tempo da terceira dinastia de Ur a economia era rigidamente controlada pelo Estado e pelos templos, nesse novo período observamos uma transição para uma estrutura mais descentralizada, onde mercadores privados ganharam mais influência. No entanto, os reis ainda controlavam o comércio em larga escala, estabelecendo impostos e regulando a circulação de bens. Larsa, por exemplo, manteve um sistema econômico no qual templos e o Palácio Real administravam grandes porções de terras e recebiam tributos de comunidades agrícolas e mercadores. Conclusão: o comércio no período intermediário foi profundamente impactado pela fragmentação política e pela ascensão de novas potências, como Larsa, Izin e Babilônia. Embora houvesse instabilidade, essa fase também possibilitou o crescimento de redes mercantis independentes e a integração de novos grupos, como os amoritas, na economia mesopotâmica. O controle sobre as rotas comerciais tornou-se um dos principais objetivos das disputas entre as cidades-estado, antecipando o modelo que seria consolidado por Hammurabi, que unificou a região e restaurou um certo grau de centralização comercial. Durante o período intermediário mesopotâmico, aproximadamente de 2000 a 1800 antes da Era Comum, a região não estava isolada, mas inserida em um contexto mais amplo de mudanças políticas e rivalidades entre potências emergentes. Ao redor da Mesopotâmia, diversos reinos e impérios exerciam influência, competindo por territórios, rotas comerciais e alianças estratégicas. Elam, sudoeste do Irã. Elam, localizado na região do atual Irã, foi uma das grandes potências do período. No final da terceira dinastia de Ur, os elamitas já haviam demonstrado sua força ao invadir e capturar o rei Ibis-Sin, contribuindo para o colapso do Império Sumério. Durante o período intermediário, os reis elamitas continuaram a interferir nos assuntos mesopotâmicos, mantendo alianças e conflitos com cidades como Larsa e Izin. A capital elamita, Susa, tornou-se um centro de poder militar e comercial. O reino mantinha uma estrutura política complexa, onde governantes locais, Shalmá, exerciam autoridade sobre diferentes territórios, incluindo algumas cidades mesopotâmicas sob sua influência. A rivalidade com Larsa foi um fator-chave desse período, já que ambas disputavam o controle das rotas comerciais para o Golfo Pérsico. Kekr II. Subartu e Assur, norte da Mesopotâmia e Alto Tigre. A região da Alta Mesopotâmia era habitada por diferentes povos, incluindo os subarteusos e os assírios. A cidade de Assur, que mais tarde se tornaria o coração do Império Assírio, começou a ganhar importância nesse período como um centro comercial. Mercadores assírios estabeleceram uma vasta rede de comércio, particularmente com a Anatólia, criando colônias comerciais chamadas Karum, em cidades como Kanesh, atual Kütepe, na Turquia. O comércio de estanho, tecidos e prata entre a Assíria e a Anatólia consolidou a influência assíria na região, apesar de ainda não ser uma potência militar dominante. No início do segundo milênio antes da Era Comum, a Anatólia era um mosaico de pequenos reinos. Entre eles destacava-se Kanesh, um importante entreposto comercial que mantinha relações estreitas com os assírios. Durante esse período, a Anatólia ainda não era unificada sob os hititas, que só emergiriam como potência no século XVII antes da Era Comum. As cidades anatólias negociavam principalmente metais preciosos, como estanho e prata, além de madeira e cavalos. O comércio era realizado por mercadores assírios que pagavam impostos locais para manter suas operações. 4. Síria e o Reino de Mari. A região da Síria, onde se localizava Mari, era um centro comercial e diplomático de grande importância. Mari, sob governantes como Yadun-lim e mais tarde Zimri-lim, servia como um elo entre a Mesopotâmia, a Anatólia e o Levante. Os arquivos de Mari mostram que seus reis tinham uma política externa sofisticada, equilibrando alianças com cidades como Larsa, Babilônia e Assur. Além de Mari, outras cidades sírias, como Ebla e Katna, também tinham influência comercial e política.
O território era habitado por povos amoritas, que desempenharam um papel crucial ao longo do período, fundando dinastias em várias cidades mesopotâmicas, incluindo Babilônia. 5. Levante e a costa do Mediterrâneo. A região do Levante, atual Síria, Líbano e Israel-Palestina, era ocupada por uma série de cidades-estado independentes. A cidade de Biblos, por exemplo, era um dos principais centros de exportação de madeira de cedro para a Mesopotâmia e o Egito. Ugarit e outras cidades da costa mantinham um comércio intenso com o Egito, a Anatólia e a Mesopotâmia. Os cananeus, habitantes da região, estavam organizados em pequenas cidades-estado que frequentemente interagiam com potências maiores. Durante esse período, havia uma forte influência dos amoritas na região, com algumas dinastias locais sendo de origem amorita. Egito, Reino Médio. No Egito, esse período corresponde ao Reino Médio, cerca de 2050 a 1650 antes da Era Comum, uma fase de reunificação e estabilidade após o primeiro período intermediário. O Egito, sob reis da 10ª e da 13ª dinastias, expandiu sua influência para o sul, Núbia, e fortaleceu relações comerciais com o Levante e a Mesopotâmia. O comércio egípcio com a Mesopotâmia se dava principalmente por meio de intermediários no Levante, como Biblos e Ugarit. Produtos egípcios, como ouro, papiro e linho, circulavam em troca de madeira, metais e resinas aromáticas. Conclusão. Esse período intermediário foi caracterizado por um cenário político fragmentado na Mesopotâmia, mas cercado por potências regionais que influenciavam os acontecimentos locais. Elam disputava territórios na Mesopotâmia. Assur crescia como centro comercial, Mari atuava como potência diplomática e o Egito mantinha uma economia estável e relações comerciais com o Oriente Próximo. A competição entre essas potências e as transformações nas redes de comércio foram fatores determinantes para a ascensão da Babilônia sob Hammurabi, que mais tarde reunificaria a região e estabeleceria um novo modelo de dominação. Os amoritas tiveram um papel fundamental na transformação política e comercial da Mesopotâmia durante o período intermediário entre a queda da terceira dinastia de Ur, por volta de 2000 antes da Era Comum, e a ascensão de Hammurabi da Babilônia, século XVIII antes da Era Comum. Eles não apenas se integraram à sociedade mesopotâmica, mas também assumiram o controle de várias cidades-estado, reconfigurando o cenário político da região. 1. Quem eram os amoritas? Os amoritas eram povos de origem semítica ocidental que originavam originalmente as estepes da Síria e do Levante. Eles eram tradicionalmente seminômades, organizados em clãs e grupos tribais que se deslocavam em busca de terras férteis e oportunidades comerciais. Os mesopotâmicos os chamavam de Martu ou Amurru, frequentemente retratando de forma negativa, como bárbaros incivilizados. No entanto, a realidade era bem diferente. Os amoritas tinham uma estrutura política flexível e conseguiram se adaptar às sociedades urbanas mesotâmicas, eventualmente dominando importantes cidades-estado. 2. Papel político dos amoritas. Com o colapso da terceira dinastia de Ur, que mantinha um rígido controle estatal sobre o território e os recursos, as cidades mesopotâmicas ficaram mais vulneráveis a influências externas. Foi nesse contexto que os amoritas começaram a penetrar no território, inicialmente como pastores e mercadores, mas depois como líderes políticos e militares. Principais cidades dominadas pelos amoritas: Isin e Larsa. Embora essas cidades tenham tentado preservar a tradição suméria, muitas de suas dinastias foram de origem amorita. Mari tornou-se um dos principais reinos amoritas da época, com um governo altamente organizado e um extenso sistema de comércio e diplomacia. Babilônia, a cidade antes insignificante, foi transformada em um grande reino sob a dinastia amorita, culminando no governo de Hammurabi, que unificou grande parte da Mesopotâmia. Os reis amoritas adotaram a cultura mesopotâmica, assumindo títulos tradicionais, patrocinando templos e adotando a escrita cuneiforme. Dessa forma, conseguiram legitimar seu governo e se integrar à elite mesopotâmica. 3. Papel comercial dos amoritas. Os amoritas foram essenciais para a expansão das redes comerciais da Mesopotâmia, pois dominavam rotas de caravanas que conectavam a região com a Síria, a Anatólia e o Levante. Seu conhecimento sobre os territórios além da Mesopotâmia lhes permitiu atuar como intermediários no comércio de longa distância.
Principais mercadorias comercializadas pelos amoritas: metais, estanho e cobre da Anatólia e do Irã, essenciais para a produção de bronze; madeira de cedro do Líbano, muito usada em templos e barcos; pedras preciosas, lápis-lazuli do Afeganistão e cornalina do Vale do Indo; têxteis e cereais da própria Mesopotâmia, exportados para outras regiões. Os arquivos de Mari revelam que os amoritas controlavam caravanas de burros que transportavam mercadorias entre Assur, Babilônia, Mari e as cidades sírias. Eles também administravam postos comerciais ao longo das principais rotas, garantindo a segurança e o fluxo de bens. 4. Influência cultural e administrativa. Embora inicialmente fossem vistos como estrangeiros, os amoritas absorveram a cultura mesopotâmica e contribuíram para seu desenvolvimento. Eles fortaleceram a estrutura administrativa das cidades que governavam, mantendo o sistema de tributos e redistribuição de bens, mas dando mais liberdade para a atuação de mercadores privados. Em termos religiosos, os amoritas incorporaram os deuses mesopotâmicos, mas também introduziram divindades de sua própria tradição. O deus Amurru, associado às montanhas e à vida pastoril, passou a ser venerado dentro do panteão mesopotâmico. Conclusão: os amoritas foram muito mais do que simples invasores ou nômades oportunistas. Eles desempenharam um papel essencial na transição da Mesopotâmia para uma nova ordem política e comercial. Seu domínio sobre cidades como Mari e Babilônia ajudou a consolidar redes de comércio e a criar estruturas políticas que prepararam o terreno para o Império Babilônico de Hammurabi. Ao invés de destruir a cultura mesopotâmica, os amoritas a enriqueceram, garantindo sua continuidade em um período de grande instabilidade.